Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Serjão Matemática. Se você quer melhorar seu desempenho em matemática, quer aprender mais, fica comigo aqui. Eu trouxe mais uma questão do Enem 2019, da Prova Azul, PPL. Mas veja bem, primeiramente vamos passar por uma parte teórica. Eu trouxe uma questão, pessoal, que fala sobre a função, vou deixar aqui, que fala sobre a função seno. Então eu trouxe aqui uma senoide para você ver. Olha aqui do meu lado, agora ficou bom, olha aí. Beleza? Então olha a senoide aqui, bem aqui, ó, bem aqui, a senoide. Tá vendo? Então repara aqui o ciclo trigonométrico. Peraí, deixa eu voltar aqui. O ciclo trigonométrico, pessoal, tá aqui, ó. O ciclo trigonométrico. Olha, repare, a projeção para seno é no eixo Y. Tá aqui, ó. Então, quando eu estou em 0 graus, eu não abri o ângulo ainda em 0 graus, a projeção é no Y, 0. Quando eu abro um pouquinho aqui, ó, π sobre 6 é 30 graus, π sobre 6. Né? Eu estou aqui em meio, aqui, ó, 1 sobre 2, ó, π sobre 6, meio. Se eu abrir um pouquinho mais, 45 graus, ó, raiz de 2 sobre 2. 45 graus é π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2. Se eu abrir um pouco mais no primeiro quadrante, π sobre 3, 60 graus, raiz de 3 sobre 2, tá aqui, ó, π 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Se eu continuar fazendo abertura no primeiro quadrante, eu vou atingir o ponto máximo para a função seno, que é quando o seno é igual a π sobre 2, 90 graus. O maior valor para seno é 1, então aqui ele atinge o maior valor, ó, o valor 1. Então, depois, esse aqui é o primeiro quadrante, é o gráfico do primeiro quadrante. Depois ele volta, né, com projeções aqui em Y, ele volta a diminuir. Então, tá aqui o segundo quadrante, ele volta a diminuir, de modo que ele vai fazer este traçado. Este traçado é o traçado da senoide. Repare, ele sai do centro, ele sobe primeiro e depois ele desce. Olha só. Está aqui a função seno. Eu trouxe para vocês alguns exemplos, olha só. Aqui, ó. Se eu colocar o seno negativo, tá vendo aqui? Menos 1 seno x, ou seja, menos seno x. O que acontece com a função quando eu tenho um menos na frente? Aqui em pontilhado, aqui em tracejado vermelho, ó, é a função seno original. Então, se eu tenho um negativo, ele inverte de cabeça para baixo, ficou a linha em preto. A linha em preto. Então, se eu multiplicar por menos 1 ou colocar o menos na frente, ele inverte de cabeça para baixo. Isso acontece para todas as funções. Na função do segundo grau, quando o A é negativo, a concavidade volta para baixo. Na função do primeiro grau, quando você tem o A negativo, ele deixa de ser crescente para ser decrescente. Então, quando você multiplica a função por um número negativo, ele se inverte. Olha outro exemplo que eu trouxe para você. Se eu multiplicar essa função por 2 seno de x, olha em vermelho aqui novamente, pontilhado, né? Aqui ficou vinho, né? Ó, aqui, ó, né? Ficou rosa escuro aqui. Ó, esse em vermelho é a função seno. Tá aqui a função seno, ó, seno de x, tá vendo? Mas agora, se eu multiplicar por 2, ele vai sair do mesmo ponto, vai atingir o ponto 2, vai voltar em 0, depois vai atingir o menos 2, depois vai atingir o centro novamente. Repare que se eu multiplicasse por 3, ele sairia daqui lá no ponto 3 e desceria, ia no menos 3 também, desceria. Então, esse fator multiplicativo, ele vai alongar essa função ali na vertical, né? A gente chama de amplitude, amplitude. Então, 2 vezes seno x é 2 do ponto central para cima, 2 unidades para baixo. Tá vendo? Se aqui fosse 10... ela iria lá em cima, no mais 10 e no menos 10. Então, quando você multiplica um número pela função, ele estica ou comprime, ele faz a amplitude. Se eu multiplicar por meio, como seria um gráfico multiplicado por meio? Aqui, ó, essa é a função seno, aqui, ó, pontilhado, ó, vai no mais 1, né? Multiplicado por meio, ele vai no meio, aqui, ó, 1 sobre 2, ó, volta no menos meio, tá vendo? Então, quando eu multiplico, eu faço essa deformação na vertical. E quando eu somo, então aqui, repare que aqui agora está multiplicado por 1 seno x. Mas quando eu somar, olha essa função aqui do meu lado, olha aí do meu lado. Essa função aqui do meu lado.
Vou até ampliar o Serjão aqui, ó. Olha aí. Essa função aqui, tá vendo aqui do meu lado? Se eu somar 1, pessoal, se eu somar 1, ele vai subir uma unidade aqui no ponto 1. Tá aqui, ó, no ponto 1. Peraí, volta lá. Aqui, ó, ponto 1. Tá vendo? Se eu somasse 3, ele ia partir do 3, ia subir uma unidade e descer uma unidade. Se eu somasse aqui um número negativo menos 1, ele subiria aqui, ó, do menos 1 e desceria aqui, ó. Tá vendo? Então, esse elemento aqui, ele translada a função para cima ou para baixo. Para cima ou para baixo. Agora, o que acontece se eu multiplicar o ângulo? Quanto maior é o número que eu multiplico o ângulo, mais eu comprimo essa função na horizontal. Essa é a deformação horizontal. Quanto menor for o ângulo, mais alongado é essa função. Então, por 2x, repare que o período, né, o período aqui, ó, seria, ó, 0 até 2π. Olha lá, tá vendo? Seria até 2π, né? Mas como eu multipliquei por 2, ele comprime pela metade, ele sobe e desce até π. Então, o fator multiplicativo ao ângulo, ele faz a deformação na horizontal, ok? Muito bom. Mas agora, repare que aqui é 1 e o seno também é 1 aqui na frente. Então, seno de x menos π sobre 4. Agora eu estou subtraindo π sobre 4, então ele desloca para a direita. Repare, A e B sinais diferentes, né? No caso aqui C e D aqui dentro. Quando eles têm sinais diferentes, translada para a direita, que ele corre aqui para a direita. Se não fosse o π sobre 4, não existisse ele estaria no zero. Mas como esse elemento aqui do x e esse, eles têm sinais diferentes, eu vou transladá-lo para a direita. Olha aqui se eles tivessem sinais iguais, se fosse mais, aqui, ó, transladou para a esquerda. Tá vendo? Se ele fosse mais, sinais iguais, translada para a esquerda. Sinais diferentes, ele translada para a direita. Todas as funções ocorrem isso, sinais diferentes, né? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Então, de um modo geral, voltando na função, a função completa, eu vou escrevê-la assim, ó, y é igual a A mais B vezes seno de cx mais D. Cuidado, pessoal, olha a super dica aqui, Só que eu fiquei em cima da função, mas não tem problema não, aqui, ó. Não há problema aqui, não há problemas aqui. Ó, vou trazer aqui, tá? Até maiorzinho assim. Ó, pessoal, eu fiquei aqui em cima da função, mas tudo bem. Olha aqui embaixo, ó. Isso aqui é super importante, ó. Este y é o A mais B seno de cx mais D. O que o A faz? O que o B faz? O que o C faz? O que o D faz? Quando eu somo qualquer elemento a qualquer função, qualquer que seja, ele vai subir ou descer. Então, o A aqui, ele vai ser o deslocamento na vertical. Ele não vai deformar a função. Ele vai subir. Se eu somei 5, ele sobe 5 unidades. Se eu somei 10, ele sobe 10 unidades. Se eu somei um número negativo, ele desce naquele número negativo. Então, o A, ele sobe, ele desloca, ele translada na vertical. O B deforma amplitude, ele estica ou comprime. Repare que essa senoide aqui é seno de x apenas. Se eu colocasse 2 seno x, ele é lá na altura o dobro dessa. Ó. Se eu colocar 5 seno de x, ele sairia daqui lá no ponto mais 5, desceria lá no menos 5. Então, esses dois aqui de fora são elementos verticais. Muito cuidado com isso, que isso é muito importante. Os dois aqui de fora são verticais. O A translada, sobe ou desce. O B deforma, estica ou comprime. Então, esses dois são verticais. Os dois lá dentro são horizontais. O C, deformação horizontal, né? Deformação horizontal. O período, né? O D, o deslocamento. O D translada a função de um lado para o outro. Se os sinais forem diferentes, translada para a direita. Se os sinais forem iguais... Pessoal, só para completar aqui, a questão que eu vou fazer do Enem aqui, a 158 da prova azul PPL, não pediu domínio e imagem, mas eu estou completando para você. Domínio, os valores projetados no eixo X da abscissa. O domínio, conjunto reais.
Imagem, pessoal, não espalhe para ninguém. Imagem vai ser sempre A menos B, A mais B. Olha a regra prática aqui, A menos B, A mais B. A imagem é a projeção aqui no eixo Y, no eixo Y. Como essa prova não pediu domínio, essa questão que eu vou fazer imagem, eu vou só indicar para você aqui. É o período 2π sobre C, o período, o tempo que ela faz isso aqui, ó. Nessa função seno de x aqui, o C é 1. Então, o período 2π. Ó, de 0 a 2π. É a frequência que ela sobe e desce ali. Pessoal, diante desses elementos, aqui é a parte teórica, assim, sucinta, muito direto ao assunto. É claro que o cosseno também tem a sua análise, é claro que a tangente também, a secante, a cossecante e a cotangente. Vamos ver a questão que eu preparei para vocês. Olha aqui. Tudo isso para entrar na questão. Embora a questão já trouxe elementos, se você já tivesse aqueles conceitos na sua cabeça, você iria sair muito bem. Tá aqui a função aqui do meu lado, eu tô aqui, né? Deixa eu ficar de ladinho aqui, ó. Tá aqui a função, beleza? É uma função senoidal. Vamos à leitura do texto, pessoal, vamos à leitura do texto aqui, ó. Vamos à leitura, ó. Os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo mais ou menos A seno de WT mais θ, que apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência, olha a frequência aqui, 2π sobre T, T é o período, T é o período, que eu acabei de fazer 2π sobre C. Calma aí. Em que T é o período. A é a amplitude ou deslocamento máximo. Θ é o ângulo de fase, e o θ vai variar de 0 até 2π sobre W, que mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem no instante inicial do movimento. Cuidado com a pergunta. O gráfico representa o movimento periódico P igual a P de T em centímetro, em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro em um instante T, conforme ilustra a figura. A expressão algébrica que representa a posição P de T da cabeça do pistão em função do tempo então a cabeça do pistão sobe e desce, olha lá, tá vendo? Pessoal, primeiramente, uma função que sai do centro, sobe e desce e volta no centro, é uma função senoidal. Seno nós estamos falando. E todos aqui são seno. Beleza? Beleza. Qual é o período? O período é de 0 a π. Olha, o período é de 0 a π. O que é o período? É o intervalo que ela faz aquele traçado. É o tempo que ela faz aquele traçado. De 0 a π. Tá vendo? Então o período aqui é π. Ó, se o período é π, eu tenho que o W aqui vai ser 2. Mas repare, só analisando, se ele saiu aqui do centro e foi no ponto 4, nós estamos falando aqui da deformação na vertical. Então, o meu A é encarregado da deformação vertical, como eu acabei de explicar. O meu A, então o meu A é 4. 4 em todos, beleza. Repare que ela sobe primeiro e depois desce, né? Então, ela está no movimento normal do seno. Então, o mais ou menos vai ficar só o mais. O menos ela inverteria de cabeça para baixo. Então, não pode ser negativo, não pode ser a letra B e nem a letra C. Então, por enquanto, é mais 4. Ou é a A, ou a D, ou a E. Mas repara o seguinte, o período ele foi comprimido. O período é o W. Né? É o W. É ele que eu disse para você aqui agora. Né? Então aqui, na verdade o W aqui que está acompanhando é a frequência, o período é o T, é o W. Então repare o seguinte, quando eu estou de 0 a 2π, né, de 0 a 2π, eu tenho esse W valendo 1. Se eu comprimir pela metade, esse W vai valer 2. 2, que foi o exemplo que eu passei para você. Então você estaria entre a letra A e a letra D. E repare que não houve translado. Só de não haver translado, ele está no centro, não deslocou, né, o translado na horizontal. Então, só pode ser a letra A. Tá vendo? De olho, de análise, eu consegui chegar no resultado. Vamos fazer cálculo agora. Vamos pegar essa formulinha aqui da frequência. Essa formulinha da frequência. Né? A frequência vai ser 2π sobre o período. Eu consigo ver que o período vai de 0 a π. De π a 2π, outro período. De 2π a 3π, outro período. De 3π a 4, outro período. Deixa eu afastar aqui. Tá vendo? Período.
Então, neste caso aqui, deixa eu colocar o 7 mais no canto. Olha lá. Então, eu consigo aqui, subiu, desceu é um período, né? Então, o período aqui é π. Tá vendo? Então, eu pus π aqui, ó, no T, no período. Eu corto π com π, então eu chego que o meu W vai ser 2. Então, se o meu W é 2 e não houve translado, eu vou jogar na função mais ou menos A seno de WT mais θ. O A eu já vi que é 4, porque ele sobe lá no ponto 4 e desce. Então, A é 4. O seno de 2t, ó, porque o W é 2. Mas eu já sabia disso, né? Porque quando o C é 1, ele vai de 0 a 2π, como o exemplo que eu passei. Quando eu multipliquei por 2, ele encolhe pela metade. Quanto maior ele é, o elemento que multiplica o t, quanto maior ele é, mais ele comprime. E o θ é igual a zero, porque não houve translado. No exemplo que eu passei um sem translado, π sobre 4, volta lá e vê com carinho. Está aqui, zero, então eu tenho 4 seno de 2t, e nisso eu vou chegar na letra A. É muito importante a interpretação do gráfico, o que os elementos fazem, porque você pode matar a questão dessa forma aqui, bem mais rápido, ou através de cálculo, tanto em cima quanto embaixo. Beleza, galera? Se fez sentido para você, dá o joinha para mim aqui. Eu sou o Serjão, professor de matemática. Eu vou estar aqui sempre comentando questões de matemática, pessoal. Então, dá o joinha para mim. Grande abraço, galera. É isso. Valeu!